Agora vamos apresentar os componentes das questões de múltipla escolha e explicar a importância de cada um deles, com dicas para a construção do teste. As questões de múltipla escolha com resposta única vão ter três componentes: o enunciado, que traz o contexto da questão, a pergunta condutora, que direciona o contexto para as alternativas, incluindo a correta e os distratores, que são as opções incorretas ou menos adequadas. O enunciado é a parte que apresenta o contexto da questão. Ele deve ser realístico, interessante, motivador e permitir que o estudante relacione o domínio cognitivo que está sendo avaliado com o cenário de prática. Ele deve ter síntese e apresentar as informações necessárias para desenvolver o raciocínio clínico. Cenários muito longos podem ficar cansativos e gerar excesso de carga cognitiva. Enunciados extensos se tornam uma variável de elaboração da questão que limita a confiabilidade. Isso porque os estudantes podem ler superficialmente pelo limite de tempo, deixando de observar informações que são relevantes. O cenário deve ser escrito com intencionalidade, buscando síntese e organização. A pergunta condutora deve ser fechada. Uma pergunta fechada é aquela que delimita as possibilidades de resposta. Quando fazemos uma pergunta fechada, a pessoa responde sim, não ou frases curtas, porque a intenção é direcionar a resposta para a alternativa correta ou para a alternativa mais adequada. A pergunta deve ter intencionalidade e assertividade. Para saber se a pergunta está adequada, a principal dica é: tente responder sem ler as alternativas. Em relação às alternativas, todas devem estar direcionadas a uma mesma dimensão, que pode ser sinais ou sintomas, diagnóstico diferencial, exames complementares, prognóstico ou qualquer outro aspecto que esteja relacionado a um objetivo de aprendizagem. Quando colocamos várias dimensões, a questão perde a validade, porque ela não consegue medir o que se pretende medir. Um ponto relevante sobre as alternativas é que elas precisam ser plausíveis e ter clareza semântica. Não é adequado inventar alternativa ou colocar opções que são claramente absurdas e não vão contribuir para a reflexão, para a comparação, para a decisão. Uma questão com alternativas claramente erradas fica muito fácil, não vai estimular a análise de plausibilidade. Nas questões de múltipla escolha, com resposta única, podemos promover a capacidade de comparar, fazendo o estudante refletir nos pontos que tornam uma alternativa mais adequada do que outra. Comparar, analisar, diferenciar são estratégias que estimulam o pensamento superior, considerando a taxonomia do domínio cognitivo. Qual é o número ideal de alternativas? A construção das alternativas pode se tornar a etapa mais desafiadora da elaboração do teste. Muitas vezes não temos mais do que 3 opções plausíveis e ficamos horas a refletir sobre uma quarta alternativa, para cumprir ali um padrão que foi estabelecido, que exige 4 ou 5 alternativas. Por outro lado, em algumas situações, por exemplo, quando queremos indicar a possibilidade de diagnóstico diferencial, pode ser que existam várias alternativas plausíveis e colocar apenas 3 ou 4 pode limitar a análise do contexto. O professor deve refletir sobre a intencionalidade e qual reflexão ele pretende provocar no estudante. Quando fazemos a análise dos resultados e verificamos o percentual de seleção para cada alternativa, é possível observar que muitas opções não foram escolhidas por ninguém, ou seja, não contribuem para gerar dúvidas ou comparações. Escolher 3 alternativas plausíveis pode gerar mais impacto educacional do que colocar 5 opções, sendo que 3 são claramente erradas.
e vão rapidamente ser excluídas pelos estudantes. Por fim, podemos citar como um componente da questão, de certa forma, o gabarito, que idealmente deve indicar a alternativa correta e justificar a resposta, explicando por que as demais opções não devem ser selecionadas, não são as mais adequadas. A prática de oferecer um espelho de resposta com feedback sobre o teste, explicando a intencionalidade pedagógica e o que se pretendia com cada questão, é uma ação que promove a cultura de avaliar para o aprendizado. Muitas vezes o professor fala, mas eu não posso fazer feedback, eu tenho uma sala com 100 alunos. Mas exatamente na prova é uma excelente oportunidade dele gerar essa reflexão, essa autoavaliação do aluno e talvez até também a troca de opinião pelos pares, aceitar a contestação. É importante quando o estudante está preparado e é estimulado a contestar o resultado da prova, que a oferecer a fundamentação, a referência bibliográfica, que faz ele ter uma posição diferente daquele gabarito que foi lançado pelo professor. Agora nós vamos observar alguns exemplos e fazer considerações sobre componentes de algumas questões. Essa questão foi aplicada em um concurso para médicos do Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói, no ano de 2014. Ela não tem um contexto, apenas um comando para as respostas, que indaga sobre o exame que, se normal, exclui a presença de tromboembolismo. A falta de cenário nessa questão, além de limitar a aplicação do conhecimento, fragiliza até a interpretação da resposta, porque não tem os dados que permitem estimar a probabilidade de embolia, que é uma condição importante para analisar os exames que podem instruir o diagnóstico. Uma coisa é uma situação de baixa probabilidade, outra coisa é uma situação clínica de alta probabilidade para embolia pulmonar. Essa segunda questão, do mesmo concurso, indaga sobre a tríade clássica da pielonefrite aguda, mas ela não traz um cenário, uma pena, né, uma situação clínica tão comum. A presença de contexto ela é muito relevante para verificar a competência de aplicar o conhecimento. Essa questão, aplicada a um concurso para médicos do Instituto Federal de Pernambuco, em 2016, apresenta um contexto relacionado à peritonite bacteriana espontânea e pede a alternativa correta. Não foi elaborada uma pergunta e não é possível refletir sobre a resposta correta sem ler as alternativas. Outro aspecto aí dessa questão, em relação às alternativas, é que elas abordam dimensões distintas do tema. A apresentação clínica, a indagação do antibiótico, o critério laboratorial para o diagnóstico, ou seja, não é possível reconhecer qual seria o objetivo dessa questão, qual competência ela está ali medindo, o que ela pretende verificar, quais são os conhecimentos que o médico deve ter para ocupar esse cargo nesse concurso. Quando a gente traz um cenário e se preocupa com a competência específica, a gente permite ali selecionar pessoas com competências específicas. A presença de um contexto permite verificar a aplicação do conhecimento em situações que serão vivenciadas pelo profissional, como podemos perceber nessa questão da USP Residência Médica 2018. Foi apresentado um contexto com síntese, organizado, com informações suficientes para responder à pergunta que é fechada e valoriza o caso. Para responder, a pessoa precisa ler o cenário e contextualizar a resposta. As alternativas são curtas, plausíveis, inseridas na mesma dimensão que é o tratamento da situação. Agora, você pode revisar as questões que você já utilizou e refletir sobre cada um dos componentes. Você mudaria alguma coisa? Para aprimorar a elaboração de questões, um dos pontos mais relevantes é debater com colegas e estar aberto a críticas e sugestões. Até o próximo vídeo.